Gente, boa noite. Vou falar sobre APIs do jeito certo, porque API é uma coisa assim que todo mundo praticamente tem que ter hoje em dia para poder comunicar com outro programa, para comunicar com outra aplicação, para fazer uma versão mobile, sabe? API é utilizada para N recursos assim, para N estratégias, para N coisas, é bem genérico e tem muito que dá para falar sobre o assunto. Aí eu queria saber, alguém aqui já usou alguma API? Todo mundo, acho que todo mundo, beleza. Alguém? Alguém já desenvolveu uma API aqui? Certo, e alguém está desenvolvendo, vai começar a desenvolver agora? Legal, legal. É bom que já dá para chegar amanhã assim com a cabeça fervilhando já de coisa. E as que vocês usaram, como é que foi isso? Foram boas, foram fáceis, tiveram alguma surpresinha ali assim, meio do caminho? Eu 500, cara. Tá, Java IO Exception. Pá. É 500 e devolve todo mundo. Só para explicar, eu coloquei uma abelha aqui. Eu não sei se todo mundo fez a ligação, mas API, apicultor, sabe? Apicultura, API. Então, tipo, esse é um termo que é usado bastante pela gringa também. Tem o Apiary, I/O, tem vários caras que já usam esse trocadilho aí. Então, como é difícil pôr uma imagem numa API, é uma coisa muito genérica, eu pus uma abelha aí. E vamos lá. É bem difícil falar sobre API, tem muita coisa para falar, muita coisa mesmo. Então eu vou resumir bastante coisa, mas eu espero que os conceitos fiquem e se vocês quiserem ir atrás disso depois, vocês consigam. Primeiro me apresentando, o Git já fez um pouco de uma introdução, mas eu sou o Ravan, eu também trampo lá na Leroy, eu também organizo o meetup aqui de Laravel, vocês devem ter recebido algum e-mail meu já enchendo o saco, e é isso. Sobre a apresentação, vou falar um pouco da motivação de escrever uma API, boas práticas, lições aprendidas e contextualizar um pouco no Laravel, no Lumen. Não necessariamente eu vou seguir uma ordem, às vezes eu posso jogar alguma coisa do Laravel no meio, aí eu vou voltar um pouco, então fiquem tranquilos quanto a isso. API REST em 1 minuto. Só para ver se está todo mundo na mesma página, uma API REST você usa os recursos que você tem no seu sistema, por exemplo, usuários, produtos, qualquer coisa que seja, eles são substantivos que vai definir mais ou menos o que é um recurso da sua aplicação mesmo. Então, tipo, um usuário é um recurso, eu vou usar o substantivo users aqui. Eu não vou fazer que nem outros tipos de SOAP ou etc, que você faz um get user by ID barra ID 123 e tal. Então, para falar o que você está fazendo em relação a esse recurso, você passa os verbos HTTP e eles vão falar para você, ó, não, eu estou querendo pegar esse usuário. Então, essa é a ideia do REST. Tranquilo? Beleza. Motivação. Por que a gente escreve uma API? Então, eu tenho o meu sistema, vou escrever uma API porque eu quero que alguém se conecte com a minha API. Então, a motivação de escrever uma API é comunicação mesmo. Então, é uma coisa que tem que ser muito pensada quando você vai fazer uma API, é comunicação. Quão clara a sua API está para alguém? Quão clara essa pessoa, quão fácil essa pessoa vai conseguir integrar com a sua API, entendeu? E o que implica então uma API? Implica que você tem que ter empatia, você tem que pensar, se eu fizer isso aqui na minha API, como é que será que o pessoal vai ser impactado? Se eu não documentar isso aqui, se eu deixar isso meio gambeta aqui, o que vai acontecer a hora que o cara vai integrar? Ele vai ter alguma surpresinha, alguma coisa do tipo? Então, um ponto que eu queria deixar bem claro é empatia, é um sentimento na hora que você vai fazer uma API. Puta, o cara lá não faz ideia do que é um carrinho na minha aplicação, porque às vezes ele significa alguma coisa diferente, ou às vezes eu tenho uma pequena especificidade. Então, cara, você tem que deixar isso claro para ele. Tem que ficar bem claro que a sua API funciona assim. A dificuldade dele não tem que ser em descobrir como sua API funciona. Tem que ser tipo, vou integrar aqui, pego esse recurso do meu, conecto aqui. Essa é a dificuldade dele. Não é ficar quebrando a cabeça descobrindo sua API. Ele não tem que ficar desbravando, sabe, sua API. Então, com isso, a coisa mais importante para mim, que eu vou falar primeiro, que se você tiver que guardar alguma coisa hoje, é documentação. É a coisa mais importante da API. O API, que nem eu falei,
tem uma frase que eu gosto muito, que é: uma API é apenas tão boa quanto sua documentação. Então, tipo, pode ser que sua API faça tudo, só que se não está documentado, como é que o cara vai descobrir? Entendeu? O API, ele tem várias ferramentas de design de API, desde documentação até umas outras partes também. É bem legal vocês conferirem esse cara. Ele tem planos gratuitos e pagos e tal. Enfim. Aqui tem um exemplo. O UPS, que é o United Parcel System, é tipo os Correios lá dos Estados Unidos. A API deles é tão ruim, cara, que o cara teve que ficar mandando encomenda para descobrir o que acontecia na API, para descobrir os códigos, tá ligado? Não seja a UPS, tá ligado? Não é o jeito certo de fazer isso. E com base nisso, tem o Swagger. O Swagger é um cara que surgiu como uma forma de documentar a API, que surgiu como uma forma de consumir essa API, e existem outras alternativas como o RAM, que é o RESTful API Markup Language, sei lá, alguma coisa assim do tipo. E tem Blueprint, você já deve ter ouvido algumas formas de documentar, mas a proposta do Swagger é um único arquivo Swagger JSON, então toda a minha API está documentada em um único arquivo JSON. E ele é consumível por humanos e por máquinas. Você pode ver que se você abrir o JSON e ler, você vai entender. E as máquinas também, tipo o computador, pode pegar aquilo lá e ter uma inteligência em cima daquilo e montar, por exemplo, uma integração automática só lendo esse arquivo. E existe um cara que chama Swagger UI, que é muito amor aqui. Eu coloquei 4 emojis de amor, então é muito amor mesmo. Porque ele lê esse arquivo JSON e faz uma interface, uma UI para sua API. Então o cara consegue interagir com a documentação. E esses caras são tão foda, a proposta deles foi tão legal, que um monte de gente resolveu se juntar e falaram assim: não, vamos pegar a proposta do Swagger, mudar o nome para OpenAPI e vai ser de todo mundo agora, a gente vai fazer uma especificação. Então tem uma galera aí tipo Google, PayPal, Microsoft, IBM, tem o API, vários concorrentes que eram, a galera que era tipo meio que concorrente do Swagger se juntou para fazer essa especificação aberta, entendeu? E eu vou mostrar para vocês ela funcionando na prática agora, se Deus quiser. Aqui eu tenho um arquivo. Não tenho um arquivo. Eu tenho um arquivo não. Pera aí, vamos ver como é que eu jogo ali. Aham. Então, pera aí que é gerenciamento de janela do Chrome, gerenciamento de janela do Mac não é um dos melhores, né? Então eu vou tentar mostrar sem mouse, já que eu não tenho mouse para navegar. É um arquivo JSON, vocês verem na URL aqui, Swagger JSON. Poderia ter qualquer outro nome, mas ele é um arquivo JSON. Eu falo a versão da API que eu estou usando, e ele tem algumas informações. Por exemplo, esse aqui é um arquivo, é o Pet Store. Acho que alguém já mexeu com o Swagger, já deve ter visto o Pet Store. Mas ele fala: essa aqui é a descrição da minha API. Minha API está na versão 1.0. O título é Swagger Pet Store. Tem termo de uso, tem contato, tem licença, tem o host. Então, quando eu for fazer uma requisição, eu vou bater no petstore.swagger.io e o base path é /v2, porque a minha aplicação está na /v2 já. Já está na versão 2 a minha API. E além disso, se vocês verem aqui, ele já vai mostrando algumas tags e outras coisas, tipo esquema, então é HTTP, que eu devo fazer a requisição, não é HTTPS. Aí aqui eu tenho os paths, que são tipo os endpoints da minha API. Então se eu bater naquela URL lá, /pet, e fazer um post, eu vou adicionar um novo pet para o store. Tá, beleza, um arquivo JSON, tudo documentado, ele fala que ele aceita JSON e XML, ele retorna JSON ou XML também, conforme você pede JSON, ele volta JSON, é bem coerente. E aqui tem alguns parâmetros, então tem um body, que vai ter tudo dentro desse body. Aí ele pode voltar uma resposta 405, que quer dizer que o input está errado. Ou senão ele vai voltar outras coisas. E daí você vai documentando. Se eu tiver algum esquema de OAuth aqui, eu falo quais permissões eu preciso para poder criar um patch, ou para ler um patch. Então, é um arquivão. Ele está aumentado aqui, mas tem bastante coisa. Mas qual que é a mágica do negócio? A mágica é que eu posso pegar essa URL e jogar na interface deles e consumir isso. Então agora, se você for ver o título, está aqui, a descrição está aqui, ela aceita Markdown e tal, e aqui estão minhas rotas. Então, a rota de patch, eu posso vir ver elas. Então, eu posso adicionar um novo patch para minha store. E se eu clicar lá, ele tem um body aqui, ele fala que todo mundo precisa mandar um body. E aqui tem um exemplo de como é um body. E aqui, se eu quiser ler,
ele fala, tem um ID que é inteiro, opcional, uma categoria que é opcional, então eu sei que eu preciso mandar um name, talvez umas URLs das fotos, o resto é tudo opcional e tal. E o que é legal? Eu posso clicar aqui e ele vai cair aqui. E o que eu faço com isso? Cara, eu posso mandar o request e testar, tá ligado? Então ele mostra como é que geraria um curl para eu rodar isso no meu terminal, por exemplo, como que é a request que ele montou, e aqui tá a resposta. Então já veio um patch para mim e já foi criado. Então imagina um cara ler a documentação assim, já testando, já jogando valor ali, testando. Cara, é incrível, tá ligado? O overhead de implementar, vocês conseguiram chegar em casa e implementar uma aplicação que consome essa API aqui, tranquilo, vocês nunca precisariam conhecer quem fez, porque está muito bem documentado, está tudo funcionando, você vê o response code, você vê aqui os response headers, aí ele tem até um esquema de, por exemplo, como eu disse que tem as autorizações, ele fala que eu tenho que ativar as autorizações. Aqui seria, por exemplo, quando você loga com o Facebook, ele joga o Facebook, se autoriza e volta. Então aqui eu posso autorizar se eu quiser, eu vou ter que marcar o que eu quero aqui, mas acho que eu nem vou mostrar isso porque já foge um pouco do escopo. Mas o legal é uma documentação que você consegue consumir, tanto a máquina quanto a gente mesmo, humanamente, fazer o negócio. E daí depois dá para eu pegar aquele ID, se eu conseguir tirar esse cara da minha frente, aqui. É que eu estou bem torto aqui, gente, mas eu consigo pegar aquele ID que eu criei depois e consultar ele. Eu não sei se vai funcionar porque é meio bugado a implementação da API, mas aí já não é problema, que é só de exemplo mesmo, mas ele vai falar que é um put, não é esse, então eu quero pegar um get do patch ID. Então vocês já viram como é fácil para descobrir como é que eu faço o negócio? Aqui tem um exemplo de como ele retorna XML. Se eu quiser ver JSON, ele já mostra como é o exemplo JSON. Põe o ID aqui e eu tenho certeza que não vai funcionar. Ele vai falar que não foi encontrado porque ele fica limpando, porque todo mundo testa essa API toda hora. Mas basicamente ele voltaria aqui, o cara. Mas eu posso ver o status da resposta, eu posso ver qual que foi o erro que deu, e etc. E essa é a mágica do Swagger. Tentando voltar para a apresentação agora. Então, o Swagger é mágico, né, cara? Esse GIF é muito engraçado e não tem muito mais o que falar sobre o Swagger. É isso, ele é foda. E aqui tem algumas dicas para a documentação. Se você puder, você mantenha a documentação próximo ao código. Que se você for fazer a sua API e deixar um arquivo Swagger JSON que você vai lá na mão e muda, com o tempo você vai esquecer de mudar algum parâmetro, alguma coisa, a sua documentação vai ficar errada em relação à sua API, você vai acabar, esquecendo dela e ela logo não vai servir para nada. Então não é intuito da documentação ser assim. A documentação tem que ser uma coisa bem mais dinâmica. E o que é o esquema? Você mantém ela próxima ao código. Esse pacote aqui, o Swagger PHP, ele usa as annotations do Doctrine. Então você consegue colocar em cima da sua rota lá no controller, em cima da sua action lá no controller, o seu método, você define lá que aquele lá é um endpoint da sua API. E depois tem um comando, tá aqui já. E depois, então eu tenho o meu user controller e eu defino aqui, usando o esquema deles, que o path para pegar o create user é um /user, eu faço um post, aí ele aceita um user lá dentro, o esquema de tags dele, eles têm uma descrição bem curta, depois uma descrição mais longa, qual que é o ID único dessa operação, ele pode retornar XML ou JSON, aí eu aceito um body que tem o objeto dentro, e eu tenho uma definição de user para eu não precisar ficar duplicando a minha definição de user. Aí no get user, a definição de user de novo. Então você faz um esquema que você reaproveita a definição para você não ficar definindo ela toda hora. E voltando um pouco, só para falar, as regras de bom código também vale para documentação. Então você evita duplicar o código, que nem aquele esquema de referência. Se você tem aquela informação num lugar, você não vai pegar ela e escrever de novo. Por exemplo, vocês viram lá que tinha a versão da API, 1.0.0. Eu não vou ter no meu composer.json version 1.0.0, aí depois um outro lugar dentro da minha aplicação version 1.0.0 e mais o da API. Pode ser que eu suba a versão para 1.0.1 e esqueça de mudar em algum lugar. Então, é as mesmas coisas da regra de bom código. Você tem que focar em clareza, sempre clareza, então tem que ficar clara essa documentação.
e não necessariamente extensa, ela tem que ficar só clara e evitar duplicação. E daí esse pacote ajuda bastante, porque você tem tudo próximo do seu código, então aqui eu teria o código para criar meu usuário, e logo em cima tem como. Se um dia eu mudo isso ou mudo alguma coisa, já era, eu só mudo aqui, não tem problema nenhum. Tem um esqueminha que eu fiz para mim, que eu vou compartilhar com vocês, que eu fiz um arquivo de bootstrap do Swagger, porque o que acontece? O Swagger, como é o Doctrine Annotation, ele aceita constantes. Então, se eu pegar uma constante que é a versão do meu código, e lá na Annotation eu tivesse aqui em algum lugar uma constante, ele consegue identificar essa constante e trocar. Só que ele só aceita constante, ele não aceita variáveis de ambiente, as environment do .env, por exemplo, e ele não lê nada no Composer. Então o que eu fiz aqui, super simples, eu pego e leio todas as classes, aí eu pego o meu .env como ele era antes, então ele vai ter lá PHP version, todas essas coisas, essas variáveis de ambiente que não servem para nada para mim. Aí eu uso o .env, que é... eu uso o .env do Laravel ou do Lumen, por exemplo, e carrego ele. Aí depois eu vejo a diferença entre o env agora e o que tinha antes. Então essa diferença vai ser só o que tinha no meu .env. Então tudo que ele carregou do meu .env está nessa variável aqui. Aí depois eu pego o Composer, e como ele é um Composer JSON, eu leio ele eu leio o arquivo dele e dou um JSON decode. Aí ele vai ficar nessa variável, claro. Depois eu pego o que é importante para mim, o nome, a descrição, a versão e a licença, que são algumas coisas que eu posso usar na minha API, e daí eu pego elas desse arquivo. Beleza, então eu tenho as coisas do Composer, as coisas do .env, aí depois eu defino todas como constantes. Então, esse arquivo Bootstrap não é para você incluir no seu código. É só a hora que você for rodar o Swagger, porque o Swagger vai ler todas aquelas anotações e gerar o Swagger JSON. Então, toda vez que ele for ler, ele vai pegar e definir as constantes antes. Então, se eu tiver um Composer Name legal lá, eu uso ele na minha API, eu não reescrevo. Então, é só isso aqui. E daí, por exemplo, o comando ficaria vendor bin swagger, aí minha pasta da minha aplicação lá é o app, então o app, e eu quero fazer um output para o arquivo docs.json, porque não precisa chamar o Swagger, só para mostrar isso aqui. E eu uso de arquivo Bootstrap aquele cara que eu criei. Ele só serve para isso, eu não incluo ele em mais lugar nenhum. E aqui eu só estou mostrando mais uma coisa legal, que o Composer tem suporte a scripts. Então esse aqui é o meu Composer JSON, eu posso colocar um script que chama API Docs, e depois para eu rodar, eu não preciso rodar tudo isso, eu só rodo um Composer API Docs. Ele vai lá e gera. O Swagger vai entrar na pasta app, vai pegar todas as annotations e gerar esse arquivo para mim, usando as constantes que eu defini aqui. Então é só uma coisinha que eu fiz para ficar mais fácil de gerar os códigos e usar minhas constantes. Outra coisa que eu quero falar, acabando a documentação, é o design. Como eu faço o design da minha API agora? Primeira coisa, versionamento. Lembra sempre da empatia, lembra toda vez que eu for falando alguma coisa, você lembra, como é que eu faço se eu for versionar para o cara usar? Tipo assim, internamente, se você quer controlar com Semantic Version, minha API está na versão 1.12.43. Sem problemas. Tipo, você versiona assim. Só que na minha URL, eu não vou fazer 1.12.43, não vai ficar assim. Eu só faço as versões cheias, que teoricamente não quebraram nada, porque se vocês, não sei se vocês lembram do Semantic Versioning, mas quando é patch é o terceiro número, quando é new feature é no segundo, e quando quebra, sobe a versão cheia. Então, da versão 1 para a versão 2, quebrou alguma coisa, por isso que eu estou subindo a versão. Então, por exemplo, eu vou internamente mudar alguma coisa, fazer um patch, beleza, mas a minha URL continua V1. Evitar ao máximo breaking changes, porque qualquer coisa que eu faço que quebra, por exemplo, antes para chamar o user, ele voltava assim, agora ele volta assado. Putz, eu não posso simplesmente mudar lá, que o cara que já estava usando a minha API se ferrou. Já está o código dele todo feito, o aplicativo pronto, ele vai lá e tipo, muda do nada, quebra. Para de funcionar o aplicativo do cara. Então você faz o quê? Joga para a versão 2, essa mudança que você fez. Só que a dica que eu dou é evita ao máximo. Eu trabalhei numa startup que tipo, a API versão 1, tipo, os caras não sabiam se a startup ia dar certo, eles foram fazendo, deu jeito lá de integrar com a API, beleza. Aí depois eles sentaram com calma, foram refazendo melhor, melhoraram algumas coisas e fizeram a versão 2. Só que teve cliente deles que demorou 2 anos para atualizar, para a versão 2. Então você tem que pensar muito nisso quando você for quebrar a sua API. Então você tem que pensar bem quando você vai fazer a primeira vez. Aí, beleza, eu estou falando breaking change. O que é isso? Vou explicar para vocês. O que configura uma breaking change? O que vai fazer minha API quebrar? Se eu remover um campo, sim,
Então, por exemplo, se o meu usuário voltava o e-mail dele e eu tirei o e-mail agora, eu vou quebrar a API. Porque pode ser que alguém esteja usando aquele campo de e-mail. E não dá, não é viável você ligar para todo mundo, você está usando e-mail, ou você não está usando e-mail. Tipo, pô, não dá. Então, cara, ranquei um campo, é V2. Já era. Então você evita ao máximo, você mitiga isso, você faz o que você pode. Você põe um deprecated naquele campo e só volta ele depois, sabe? Faz alguma coisa do tipo. Renomear campos. Ah, sei lá, antes era o nome completo, agora eu vou voltar. Primeiro nome e sobrenome. Ah, quebrou a API. O cara estava esperando um. O que eu posso fazer? Uma dica aqui. Ah, era um nome só, agora está voltando os dois. Volta as três coisas na V1. Volta um nome só, volta o primeiro nome e o último nome. Então você vai ter dentro do seu código uma lógica que ele junta o primeiro com o último e volta no campo do cara. Eu vou explicar um pouco como se defender disso, mas tipo, você faz o máximo que você puder para não quebrar a API, porque quebrar a API é o tempo de desenvolvimento de todos os seus clientes para atualizarem. Então, você já sabe que até quem tá no PHP 7 aqui, tá ligado? Tipo, quase ninguém, porque quebrou a API. Então você vai ter o custo de atualizar. E marca deprecated, então, os metadados, faz alguma coisa do tipo e pronto. Agora, por exemplo, eu tenho lá no meu usuário, agora eu tenho um recurso novo que vai voltar a descrição do perfil, que nem o GitHub agora tem a descrição do perfil lá. Se eu colocar isso na API junto, não tem problema, porque o cara estava usando e-mail e nome, ele continua usando e-mail e nome e aquele campo ele só descarta. Então, se atentar o que quebra a sua API ou não. Que mais? Como eu posso fazer meu código, minha API ficar mais dinâmica quanto a isso? Usa mutator. O que é um mutator? Em vez de eu ir lá no meu model, por exemplo, user, all, peguei todos os meus users e volto ele assim, tipo, se um dia eu mudar um campo no banco, quebrei a API. Então o que eu faço? Eu tenho uma barreira ali no meio, então eu pego do banco de um lado, tem essa barreira que pega e fala, username é assim mesmo. Ah, esse campo é assim mesmo, esse campo é assim mesmo. E depois eu devolvo. Então tem uma barreira aqui no meio. Se algum dia eu quiser mudar no meu campo, não é mais username, vai chamar agora login, sei lá, o nome do campo no banco. Aqui dentro da minha barreira, o que eu faço? O campo que é o username que eu volto na API, agora ele não vai bater mais no username do user, ele vai bater no login. Acho que está um pouco confuso, mas tipo, antes ele chamava no username, agora ele chama no login, mas a API continua voltando a mesma coisa. Não vai ter problema nenhum. Tipo, o que mais que ele funciona? Às vezes, quando você faz esse user_all, por exemplo, você tem um campo booleano, você volta na API, ele volta uma string 1 ou 0. Ou ele volta um inteiro 1 ou 0. Ele não volta true or false. De repente seria legal voltar true or false, porque é um campo booleano, não é? Então, tipo, ele pode fazer isso. Em vez de você dar um for each lá e todo campo que for booleano você vai dar no cast, vai jogando dentro da sua resposta, você pode usar um mutator. Deixa eu mostrar para vocês um exemplo. Esse aqui, cara, é o Fractal. O Fractal é um pacote da Liga, a Liga PHP lá, e foi o Phil Sturgeon que fez. O Phil Sturgeon fala bastante de API, tem um livro dele, eu vou mostrar no final para vocês. Mas ele fez esse cara, então só para dar um cheiro de como é. A minha API vai voltar ID, título, ano, autor, nome, e-mail, links. Se um dia eu resolver mudar de título para descrição, sei lá, eu só mudar a descrição aqui e não vai quebrar minha API. O cara que se baseava no título, ele não quer saber como é que está internamente. Então, se eu quero ter a liberdade de trocar interno o nome desse campo para descrição, por exemplo, esse cara vai ser uma barreira no meio que vai sempre voltar o título, não importa como eu pego. Então aqui eu estou dando um cache para int, beleza, tipo, tem até uns caras que ajudam a não precisar fazer isso. Ele já identifica alguns campos mapeados e já faz sozinho para você. Essa é uma ideia de um transformer. O Fractal tem algumas coisas além do transformer, depois vocês dão uma olhada nesse cara. Como eu disse, não dá para mostrar tudo, então essa é uma ideia. Outra coisa que eu quero falar bastante é negociação de conteúdo. Que é isso? Como é que o meu cliente pede determinado conteúdo para mim ou não pede? Como é que ele fala para mim, isso aqui eu não preciso. Eu não preciso desses dados, está me voltando uma resposta mó grande, mas eu só preciso disso. Então isso é negociação de conteúdo. Primeira coisa é que JSON é JavaScript. É JavaScript Object Notation. Então se eu estou trabalhando com JSON na minha resposta, que é um exemplo aqui, usa camel case, não usa variável que chama user underline name. Porque o JavaScript, a hora que você for acessar user underline name, ele vai quebrar. Ele vai ter que acessar como array, tem todas umas gambiarras. Então se é JSON e o padrão do JavaScript é camel case, então quando eu for fazer esse cara aqui, eu faço, por exemplo, autor underline name, sei lá, alguma coisa do tipo, eu faço camel case, autor name. E aqui, por dentro, como fica, não importa se eu estou usando underline. Tudo bem.
Mas você sempre se protege a isso e entrega certo para o cara, porque às vezes ele vai consumir de um Angular direto sua aplicação, alguma coisa, e pode ficar bem oneroso para ele. Ele vai ter que fazer, tipo, um cara desse lado dele para desconverter sua API, sabe? Então, dependendo do caso, é uma boa prática também fazer isso, mas... Enfim. Você pode negociar conteúdo de várias formas. Se eu quiser, por exemplo, passar um ponto JSON no final do meu recurso para voltar JSON, ou um ponto CSV para voltar CSV, você pode fazer isso. Isso é uma alternativa sua. Você não precisa fazer isso. O que eu acho importante é documenta. Se funciona assim, se existe essa funcionalidade, o cara não precisa passar lá uma variável tipo lá dentro para falar que é o CSV, ou um cabeçalho, ele só põe no final da URL, pode ser uma forma fácil de usar. Então, documenta bem isso, lembra da empatia, lembra do cara descobrir isso ou não, ele não precisa saber. Que mais? Recurso embedado. Por exemplo, o meu usuário ele tem 5 endereços. Eu preciso voltar todas as vezes esses 5 endereços para o cara? Às vezes ele só quer pegar o nome dele atualizado, só quer pegar a imagem. Por que eu estou voltando 5 endereços? Se eu estou usando um banco relacional, eu tenho que fazer uma query em outra tabela, fazer um join ali, para poder retornar os endereços. Então, você pode dar formas para o usuário de negociar o conteúdo. Você fala assim, ó, eu quero o usuário, mas eu só quero o campo ID e name. Então você só volta ID e name. Para você ficar mais leve, para o cara ficar mais leve, todo mundo sai ganhando nessa. Então, a empatia sempre conta aí. Ou se não, por exemplo, eu quero os endereços do usuário, só que eu só tenho uma rota que eu bato lá, então eu tenho que bater no usuário, eu pego o ID dele, eu vou, bato na outra rota, pego os endereços, eu vou na outra rota, pego... Tipo, eu peguei os ID do endereço, agora eu vou na outra rota, pego o endereço e retorno o endereço. Nossa, três requisições para pegar um endereço. Então, de repente, você pode ter uma forma de falar, eu quero que você já mostre para mim os endereços. Para você é só um join lá que você vai fazer, e para o cara é só um request que ele vai fazer. Existem várias formas de fazer isso, mas a ideia é, pensa nisso. Isso é importante. O que mais? Metadados. Eu vou voltar o meu usuário, eu posso voltar o meu usuário, mas eu posso voltar alguns metadados. O link único desse usuário é esse. Se eu precisar bater nesse usuário depois, é só bater aqui. Pode ser que ajude alguém, entendeu? A página atual, se eu estou pegando todos os usuários, eu não vou voltar 65 mil usuários. Eu volto 100 usuários e no metadados eu tenho a página 2, a página anterior e a página próxima. Então o cara pode fazer um robozinho que bate na primeira, pega o link da segunda e vai batendo. Então ele consegue mapear só todos os usuários que ele precisava pegar e, tipo, com muito mais facilidade do que ele ter que ficar descobrindo as coisas e tal. Você pode ter, talvez, negociação de colocar que dá para passar 1000 na URL e voltar 1000. É a liberdade de vocês de fazer como vocês quiserem. Outra coisa também é o verbo HTTP. O browser ele só aceita get e post. Por isso que no Laravel tem lá aquele underline method. Não sei se vocês já viram, quando você vai fazer um formulário no Laravel, ele tem um underline method igual a put. Isso aqui é um override do método HTTP. Então ele faz um post, mas ele está falando que é um put. É porque isso é uma limitação do browser. O browser não aceita fazer put direto do formulário. Então esse cara, o Laravel vai ver que é um post, mas ele tem um método que é put, ele vai falar, não, isso aqui é um put. Então put é essa rota aqui. Então sempre lembra do override aqui também. E como eu disse, você não precisa suportar CSV, você não precisa suportar XML, você não precisa suportar o que for. Mas se você suportar, documenta. Ou não suporta também, não precisa. Tipo, cabe você fazer o julgamento do que é importante aí, ter aquela empatia. Outras coisas. Respostas. Padroniza em todos os lugares que você tiver um campo data, todo lugar vai voltar igual. Vai voltar com esse padrão aqui, que é o ISO não sei o que lá. Define isso uma vez. Pensa assim, minha data vai ser sempre esse ISO aqui. E faz isso. Então, se eu pegar o usuário, vai ser assim o created at dele. Se eu pegar um produto, vai ser assim o created at. Se eu pegar R$10, vai voltar RS cifrão 10, ou não, vai voltar só o número 10. Sei lá. Você decide, você documenta e você mantém padronizado em todos os lugares da sua API. Outra coisa, padronizar código HTTP de resposta. Isso tem bastante discussão sobre, por exemplo, se deu erro de validação, o nome do usuário tinha que ser só dígito e o cara colocou um underline lá. Então eu volto um 422, ou eu volto um 400, cada um fala de um jeito. Código HTTP, por exemplo, 401, que é unauthorized, não, 401 é unauthorized. Na verdade, ele quer dizer que não é que o cara não está autorizado, é que ele não está nem logado, por exemplo. E o 403 é que o cara está logado, mas ele não está autorizado. Só que diferente. Então, tipo,
Tem alguns links que ajudam a decidir isso aí depois, mas padroniza uma vez que quando der erro vai voltar 400 e quando acontecer esse tipo de erro é 422 e se o recurso não foi encontrado é 404, se for conflito tem um código de erro para isso. Define uma vez, anota em algum lugar e vai seguindo isso. Padroniza a paginação, metadados também, mesma coisa. Se você for voltar metadados junto com o que você está retornando, sempre retorna igual. O cara já vai intuitivamente saber. Se ele usa o usuário, ele sabe usar o produto porque é igual. Entendeu? Ele não precisa ter que descobrir tudo as coisas diferentes. Mas em respostas. Faz um wrap da resposta em uma chave data. Então, em vez de eu voltar o JSON do meu user chapado, põe um data e o meu user está lá dentro. Então, eu posso ter um data e um metadata. Entendeu? É só uma chavezinha que vai colocar data e aqui vem o user. Entendeu? Mostre o erro ao invés de um código de erro. Tipo, erro 709. O que é um erro 709? O cara tem que entrar na documentação 709, não sei o quê. Esse erro quer dizer que o usuário está com o nome errado. Porra, por que não falou o usuário está com o nome errado? É bem mais fácil para o cara que está desenvolvendo já ir e tipo, chegar no que está acontecendo de errado. E se você quiser, tipo, não, tem uma documentação bem extensa sobre o erro 709, volta o ID do erro, volta a descrição do erro para o cara poder entender e volta um link para a documentação. Acabou, o cara se vira como ele quiser. Nunca expõe exception para o usuário. Cara, fui integrar uma API, aí você bate na URL lá, você mandar qualquer coisinha errada, Java I/O exception, não sei o que. Cara, que Java I/O exception? Eu nem quero saber quem é Java o negócio, não importa pra mim como é feito, eu só quero conseguir cadastrar o meu usuário lá, sabe? E outra coisa também, não reinventa a roda. Se você vê que a galera tá todo mundo usando 404 para quando não encontra o recurso, usa 404. A gente foi integrar uma API um tempo atrás que a gente tinha um campo no usuário que chamava ativo. O ativo aceitava 0 ou 1. Beleza, então todos os usuários ativos da nossa aplicação a gente mandava 1. Aí beleza, passou um tempo, a galera falou com a gente, por que vocês estão desativando todos os nossos usuários? Não, peraí, a gente está mandando ativo 1. Não, quando é ativo você manda 0, quando é desativado você manda 1. Cara, a mulher inverteu o boolean, tá ligado? A API dos caras, tipo, não, true volta false e false volta true. Cara. Então, tipo, não precisa reinventar a roda e refazer o boolean. A gente sabe como funciona o boolean, tá ligado? Então a gente usa ele do jeito certo. Exatamente. Então imagina o tempo que a gente perdeu para identificar esse erro, sabe? Exatamente. Então a gente tem tipo um boolean específico com o nome dessa API lá, que ele inverte o boolean pra gente. É um descodificador de boolean. E daí, tipo, outra coisa, autenticação. Cara, não se baseia em sessão. O cara você loga na API e volta um cookie. Não, gente, cookie é para browser e tal. Pensa no parto que é para fazer isso em mobile. O mobile tem que fazer um cookie jar lá no Android para pegar, manter os cookies que estão ativos. Não, isso é muito difícil. Então, tipo, sessão não usa, velho. Eu vou mostrar uma API para vocês aqui agora, e que é assim. E tem outra coisa, tem que ser sem estado a API. Não tem que guardar estado, eu faço essa requisição, aí fica aquilo lá na sessão, eu faço outra requisição, com base nessa vai ser assim essa resposta. Não, tem que ser stateless. E tipo, então com isso também, autenticação com token. Não vai usar com sessão, faz sempre com token. Aí tem sempre surge dúvida, eu uso o AUTH, qual que é a diferença pro AUTH 2? E o JSON Web Token? HTTP Basic, aquele loginzinho que aparece o alertzinho lá do Chrome para digitar. Tipo, a galera sempre pergunta, eu uso o AUTH ou eu uso JSON Web Token? Cara, eles não são concorrentes direto. Não é tipo, ou eu uso um ou eu uso outro. Tipo, é igual eu uso PHP, eu uso Ruby. Sei lá, não é assim que funciona. Dá até para utilizar os dois juntos. Então o que funciona? O AUTH, na verdade, ele foi feito para autorização. Autorização, autenticação são duas coisas diferentes. A gente faz o quê? A gente faz uma pseudo-autenticação com o AUTH. O AUTH é tipo assim, eu sou usuário, eu tenho meus dados aqui. Você está autorizado a ver meus dados. Entendeu? É isso que é autorização. Não é autenticação, tipo assim, eu sou usuário tal, tá aqui, eu sou esse cara, não, beleza, entra. A gente faz isso, aqueles logins sociais, loga com o Facebook. Na verdade, o que ele está fazendo? Ele está pedindo para ver os dados do perfil do cara e está usando isso como se fosse a autenticação do cara. Mas, na verdade, isso não é. Tipo, é como... Vou dar um exemplo
Não usem isso para achar que é o fluxo do OAuth, mas é como se fosse assim, eu vou entrar aqui no eMasters hoje, aí eles me dão um crachá para entrar, eu bato lá com o crachá e entro. A primeira vez eu fui lá, dei meus dados, dei meu RG e tudo, ela me deu o crachá. Aí no outro dia eu vou embora e dou o crachá para outra pessoa. O cara vai chegar, vai bater na catraca e vai entrar, porque não é autenticação, ninguém foi ver a cara dele, é só uma autorização para entrar no prédio, entendeu? Essa é a diferença. Então, às vezes a galera usa isso, mas ninguém garante que quando eu conceder a chave para esse aplicativo, ele não vai pegar essa chave e emprestar para outra pessoa ver os meus dados. Então, toma cuidado com o OAuth. Dá para usar ele? Dá, mas é um pseudo-autenticação que você está fazendo. O AUF 2 também? O AUF 2 também. Eu estou falando do geral aqui. O AUF aqui significa Authorization, não Authentication, sabe? Aí, o AUF tem uma coisa também que tem que pensar, que é o three-legged versus o two-legged. O three-legged é tipo, eu sou o site, vou fazer um aqui, eu sou o site do Laravel Meetup, então eu quero ver seus dados do Meetup. E daí eu quero ver os dados do usuário. Então eu entro no site, o site fala, não, pera aí, é o Meetup, me dá os dados desse usuário. Ah, não, ele não está autenticado. Ah, então me autentica ele. Aí eu redireciono para o Meetup fala, é você mesmo que está pedindo o dado lá? Sim, é você mesmo. Então ele devolve um token para o cara guarda esse token, esse é o token meu que eu vou usar para quando eu quiser fazer alguma coisa lá no Meetup, eu uso. Então ele vai lá, pega esse token e fala, o meu aplicativo aqui tal, o cara já me autorizou, lembra desse token aqui? Me dá um token de acesso, só para acessar. Daí o cara devolve outro token, e daí o usuário pode acessar os dados dele lá por causa desse token. Então, esse é o de três pernas aqui que a gente chama. Porque depende tanto da aplicação aqui, quanto do usuário, quanto de quem está dando os dados. E tem o de duas pernas, a diferença do de duas pernas, qual que é? Por exemplo, vocês já usaram o app do Twitter, o app do Meetup, o app do Facebook? Eles todos se comunicam com a API deles mesmos. Então o Twitter se comunica com a API do Twitter, o Facebook se comunica com a API do Facebook. Você faz login como no app do Twitter? Usuário e senha. É porque eles usam de duas pernas. É tipo assim, tô aqui o usuário e senha, me devolve aí um token de acesso. Então é tipo assim que funciona, mais ou menos. Ele não tem o terceiro cara, então é só os dois comunicando aqui, porque é interno. Então, de duas pernas que usa senha, você deixa para aplicativos internos seus. Agora, um aplicativo, cara, que vai fazer lá qualquer coisa, você não vai deixar ele pegar a senha do usuário, porque isso pode ser muito nocivo. Então você usa o de três pernas, é para isso que surgiu o OAuth. E o de duas pernas veio para aplicativos internos, assim, que depende de senha e tal. E o JWT, o JSON Web Token, na verdade ele é mais para claim e autenticação. Então você percebe que é diferente os papéis aqui. Ele pode ser o crachazinho que a galera te deu lá na recepção. Então, esse é meu crachá para entrar no prédio. Então pode ser um crachá em JSON Web Token, entendeu? Não é a mesma coisa. Um é para deixar você entrar e o outro é como você entra ali mesmo. Então você pode usar os dois juntos. Você pode fazer uma aplicação com o OAuth, que quando o cara pedir o token de acesso para ele poder pegar os dados, você volta um JSON Web Token para ele e o cara usa isso para comunicar com a API. Aqui tem um exemplo de um JSON Web Token. Ele se parece com isso. Se vocês repararem, ele tem um ponto aqui e um ponto aqui. E o resto é base 64. Então, base 64, na verdade, ele só está compactando ali, ele não está encriptado de uma forma que não dá para pegar. Aí, se você quebra o primeiro ponto para lá, essa parte do meio e essa parte, pelas cores mesmo, significa, ele vai falar assim, esse token é do tipo JSON Web Token e o algoritmo que a gente usou para assinar esse token é esse cara. Aqui no meio ele volta com umas informações úteis, que minha aplicação pode ler, inclusive. Então eu posso pegar, por exemplo, esse sub, eu não lembro direito o que é, mas é alguma coisa interna do JSON Web Token. Que faz muito tempo que eu não ponho a mão direto nele, assim, nem precisa mais hoje em dia. Mas tipo, o nome, John Doe e admin true. Então, eu posso voltar aqui o cargo do cara, eu não preciso fazer um request lá na API para saber se o cara é admin. Dentro do meu token de autenticação, eu já falo que ele é admin. Então, tipo, sabe, eu não preciso fazer um request para saber se o cara é admin, não preciso fazer um request para saber o nome dele. Já vem dentro disso para mim, sabe? E aqui tem uma assinatura que fala assim, tipo assim, se o cara mudar aqui de John para João, por exemplo, e reencriptar, repassar para a base 64 e mudar aqui no meio e tentar mandar, a assinatura não vai bater, a assinatura vai validar que isso aqui é válido e acabou. Então é um negócio seguro, não tem muito como o cara quebrar isso. Na verdade até tem, já teve uma falha de segurança com isso, mas já arrumaram. Então
Só se atentar sempre à falha de segurança no que você for usar, principalmente a autenticação. Você dá uma olhada, ver se tem algum issue aberto, alguma coisa do tipo. Mas é uma forma de autenticar seu usuário. O que mais que eu posso falar aqui? Vou falar de segurança também, quando você for fazer o design do seu código. Evita expor ID sequencial. Tem um cara de um blog aí que ele tá achando várias falhas de vulnerabilidade e colocando na net pra galera ver, depois de já terem sido arrumadas. Ele pegou o caso do Trampos.co lá, sei lá o nome da empresa, acho que era isso, e ele fez uma requisição do cartão de crédito, aí ele foi lá, ele viu a API, era tipo, cartão de crédito barra 1315. Ele falou, então beleza, tá pagando com o cartão 1315, vou mudar para 1. Ele mudou para ID 1 e tentou fazer a requisição. Aí ele pagou com o cartão da primeira pessoa que usou o sistema, que era o dono do sistema, o CEO da empresa, tá ligado? Ele passou uma assinatura na conta do cara lá. Então, tipo, evite expor ID. Não vai ser ID 1, 2, 3, às vezes você pode ter uma falha de segurança que o cara crawleia toda essa aplicação e você já sabe que treta dá isso aí, né? Então, tipo, tem alguns pacotes que ajudam com isso, que é tipo de UUID, que é um identificador que ele tipo ele converte o ID para um número embaralhado, que ele consegue desconverter depois. Então o cara só vai ver um número embaralhado e não adianta ele tipo, tentar trocar porque ele não vai chegar no outro. Tá todos embaralhados. Outra coisa, limita a requisição. Não deixa o cara fazer 50 milhões de requisições por segundo. Coloca lá 120 requisições por segundo, sei lá. Pode ser um número cabalístico, assim, 60. Aí, se por exemplo, algum dia você tem um cliente muito grande, o SAP está usando minha API agora, eles precisam de 300. Então você faz configurável que o token do SAP é 300. Acabou. Então todo mundo vai bater com 60 por segundo, por minuto, e o outro cara é mais. Você pode voltar cabeçalhos falando quantos o cara fez naquele minuto, quanto tempo falta para tipo, ele poder fazer outra requisição. Então, tipo, pelos cabeçalhos da sua resposta, o cara pode saber se ele tem que pegar level ou não. Uma vez eu peguei uma API para fazer, tipo, o pacote por PHP da API, e, tipo, tinha tudo isso implementado. Tinha Swagger, cara, eu fiz em 2 dias, tudo. E eu fiz um esquema lá que, por exemplo, quando ele batia, ele aceitava acho que 60 por segundo. Quando ele batia 59, a hora que o cara tentava 60, ele dava um sleep do tempo que faltava do que o cabeçalho me falou. Então, tipo, foi mó prático, assim, ele batia 59, aí a 60 ele joga pro outro minuto. E para quem está usando o meu pacote lá do PHP, ele não precisa saber como é que está funcionando isso. Mas como a API dá essa flexibilidade, o cara não vai ficar gargalado de ficar, tipo, requisição, sabe? Então tipo, várias coisas que a galera que fez a API pensou, que quem está usando, tipo, adora, sabe? É muito bom. Eu já falei isso aqui, vou falar de novo, não utiliza sessão ou login por senha, a não ser que for aplicativo próprio. E a API, HTTPS só, não vai expor dado do usuário, alguma coisa do tipo, usando HTTP que alguém pode interceptar. Sempre HTTPS e verifique sempre vulnerabilidade de OAuth, do JWT. Na época que eu estava implementando ele tinha um bug e tal. Então você procura JWT do jeito certo lá, alguma coisa do tipo, e já era. Laravel versus Lumen. O que eu faço? Como é que eu faço? Se eu vou fazer uma API, eu vou fazer em Laravel, fazer em Lumen. A Lumen é um microframework, o Laravel não. A resposta é um pouco de boa. Eu já tenho um app em Laravel, já tenho lá tudo pronto. Cara, eu uso o Laravel mesmo. Continua com o Laravel, fazer sua API lá e acabou. Eu tenho um app em Lumen. Uso o Lumen também, cara. Por que você vai ficar, não, vou fazer outro agora, um overhead. Agora, não, eu tô começando, eu vou começar amanhã, por exemplo. Cara, pega o Lumen. Por que eu pego o Lumen? Porque se eu quiser mudar do Lumen para o Laravel, é só mudar lá no Composer qual que é. Você muda a palavra Lumen por Laravel e dá um Composer Update. Já estou usando o Laravel. Então, tipo, o Laravel vem com view, vem com, tipo, um monte de coisa que você não, de repente, vai precisar. Porque se você for fazer uma API mesmo, se não for voltar aquelas mensagens HTML de erro que nem o SP-Trans, você não precisa de view, tá ligado? Você pode voltar só JSON, e JSON você não precisa do Blade lá dentro pesando a sua aplicação, você só quer performance. Às vezes você não vai fazer muito trampo, muito foda de fila, de não sei o quê, então pode ser mais de boa, começa com o Lumen e se você precisar você cresce. Use e abusa de middleware, não vai ficar verificando em cada recurso se o cara tem a permissão. Faz um middleware que vê se o cara tem permissão, se o JSON Web Token dele é válido, ele não mudou. Faz um middleware lá que faz isso aí. Igual tem middleware de autenticação lá, você faz. Acabou. E agrupe rotas por versão. Isso aqui é tipo,
eu faço um prefixo API, então todo mundo que bater na API está dentro da minha API. Aí na minha V1, eu tenho o meu resource de users de produtos. Aqui eu posso bater num controller da V1. E se eu quiser um dia fazer a V2, eu não vou quebrar a V1. A V1 vai continuar funcionando, eu faço um novo prefixo V2, agora se eu bater no users, eu posso bater em outro controller. Às vezes eu posso bater no mesmo, porque, por exemplo, na V2 eu só quebrei products. O user não quebrou, então pode ser o mesmo, às vezes eu só aponto para o mesmo lugar, entendeu? Então, assim, te dá um pouco mais de facilidade na hora que você for montar sua aplicação e tal. Você não precisa ficar quebrando a cabeça, nossa, e agora, como é que eu faço para fazer a V2? Se algum dia você precisar fazer, entendeu? Que mais? Pacotes úteis. Tem o Django API, que eu acho que é o mais famoso, que é tipo meio que ele tenta resolver vários problemas ao mesmo tempo. Tem o Swagger PHP, que eu já mostrei, que ele gera aquelas anotações nos controles para gerar a minha documentação do Swagger. Tem o JSON Web Token Auth, que é do Timon aí, e tipo, Timon, sei lá, e ele já tem a implementação lá fácil. Eu quero gerar um token, gera aí para esse cara. Eu quero desgerar, eu quero passar lá admin true, ele já sabe, fácil de fazer isso. Aí tem 2 pacotes da liga, tem o OAuth 2 Server, você não precisa todo o overhead de implementar um server de OAuth, que é bem chato, tem que seguir todas as especificações do cara. Já pega pronto. O Fractal, que eu já falei, que é aquele cara que faz um mutator, que faz aquela barreira entre os seus models e entre o que você responde. E tem o ID do Hansei, que é aquele lá que pega o ID 3 e transforma em um bagulho desse tamanho, o ID 4 em outro bagulho diferente que o cara não consegue navegar ali. Entendeu? Só vou falar um pouco mais do Django, porque eu acho que ele merece. O que o Django faz? Ele faz negociação de conteúdo, que foi aquilo que eu falei lá, volta a página tal, não, eu quero que esse cara volte expandido, esse cara não volta, ele já tem um pouco disso. Ele tem vários jeitos de autenticar, então se eu quero usar o Auth, ele quiser um pseudo autenticação, ele faz. Se eu quero usar JSON Web Token, ele faz. Se eu quero usar HTTP Basic, não usa, gente. Ele faz. Versionamento da API. Ele faz mais ou menos aquele esquema de rota, mas ele já tem, em vez de você usar o app, que aqui é do Lumen, né? Mas se fosse o Laravel seria rota 2.2. Grupo, por exemplo. Mas ele já tem um próprio dele, então ele já sabe mais ou menos a versão, ele já tem uma versão default. Então, tipo, se o usuário bater sem versão, ele já sabe que a versão atual é a 1. Então ele já bate na 1, umas coisas assim. Ele tem limitação de requisição, que nem eu falei, 60 por minuto. Às vezes é meio chatinho implementar isso, travar o cara, voltar um erro certinho toda vez que o cara bater, com exceção, tipo, ele não pode mais fazer requisição. Toda vez que ele bater, esse cara já vai lá e já faz isso pra mim. Ele já tem um middleware que faz isso. Beleza. O que mais que ele tem? Ele tem os transformers e formatters, que é o mutator lá, ele usa o fractal, na verdade, por baixo. Então, ele já tem isso, você só implementa lá, por exemplo, o meu user, eu tenho um cara que é para API, User API. Aí eu só faço um link dos dois lá no Django, aí a hora que se eu quiser meu controller voltar só o user, ele já sabe que esse user ele é relacionado com esse transformer, então ele já transforma e já manda. Então meu controller fica super enxuto, eu dou um return user first pelo ID lá. E o cara já transforma para mim e devolve, eu não preciso ficar muito me preocupando. Mas você tem que entender o conceito por trás primeiro para poder usar. E daí, tipo, ele já tem handling de exception, ele nunca vai jogar uma exception lá, sabe? Qualquer uma que seja, ele não vai jogar, ele vai botar um JSON bonitinho com erro 500 e tal, erro mesma coisa. Aí ele pode fazer request interno também, e ele tem uma documentação que não é o Swagger, ele tem um blueprint lá que se você quiser usar também, você pode usar. E também, tipo, eu não quero usar essa parte, você põe o Swagger junto lá e tal, e usa. O Django, ele é canivete suíço, então. É mais ou menos o canivete suíço. Ele é bem legal, só que tipo, ele ainda não chegou na versão 1. Então eles estão, um pouco às vezes eles mudam, tá quase chegando lá na versão 1. Ele tem alguns poréns, assim, por exemplo, Laravel 5.3 não está funcionando ainda, por exemplo. Tem gente que já está brincando com 5.3 e tal. Aí às vezes eu tentei instalar o Swagger, PHP e ele. Aí deu pau de um pacote lá, não consegui instalar. Falei, putz. Mas beleza, você vai lidando com isso, você consegue se virar com o Django. Mas, cara, tudo isso que eu falei aqui não é nada mais segredo, porque eu expliquei para vocês. Então vocês conseguem fazer sem usar o Django. Por exemplo, você tem um pouco mais de liberdade, se vocês quiserem também. Dependência externa que você adiciona na sua aplicação, você sabe como é, né? Tipo, o cara pode mudar, pode tomar uma decisão de design que você não concorda, alguma coisa, então pode ser que seja um pouco difícil. Se você vai fazer uma coisa muito grande, você já talvez faça em casa já algumas coisas do tipo. Mais algumas coisas. O livro do Phil Sturgeon aqui, Build APIs Won't Hate.
Eu acho que ele não tem em português, eu não tenho certeza. Tem? Tem em português? Ele já está escrevendo a V2 também, está escrevendo a segunda versão do livro. Eu vi no Twitter dele, ele falando. Tem esse cara aqui, que é o HTTP API Design, que a galera do Heroku começou a levantar várias coisas que, por exemplo, quando eu vou fazer eu vou salvar um usuário, eu faço um post lá no meu REST. E se eu for atualizar ele, eu faço um put, eu faço um patch, eu faço um post. Tem gente que usa o put para quando eu vou mudar só um campinho. Então, se eu vou atualizar o usuário de ID 1, eu só mando lá, username e tal. Aí ele não vai ignorar os outros, tipo, os outros caras que ele tem lá, endereço, etc. Ele vai, tipo, ignorar e só vai mudar o username. E se eu faço um patch, quer dizer que eu vou mudar tudo, então eu tenho que mandar o objeto inteiro lá. Tem gente que faz de um jeito, tem gente que faz de outro. Tem a API do Facebook que faz de um jeito, a API do GitHub faz de outro. Isso não está muito especificado, por isso que aquela galera também se juntou para fazer o Open API lá, que eu mostrei no começo. Então aqui tem várias coisas que, tipo, você pode se atentar quando você for fazer a sua API. É um repositório do GitHub que só tem um README lá, então você lê ele e acabou. Eu acho que tem em português também, se eu não me engano eu pus o link em português já. Dá uma lida naquilo lá, porque tem várias coisas para se atentar que você não está pensando muito. O livro do Phil também é muito bom, ele é um pouco mais básico, então primeiro ele, depois ele. Aqui tem o link da Open API, eles mostram como é que é. Se você quiser ler a especificação deles, não é muito difícil de ler, dá para aprender a usar por aqui, o Swagger. Aqui tem o Pet Store, que é aquele demo que eu mostrei lá, do Swagger. E também tem a autenticação de duas pernas do OAuth aqui. Tem uma pergunta do Stack Overflow, que o cara pergunta como é que ele usa isso que ele não entendeu muito bem. Daí ele explica lá isso aí que eu falei pra vocês, de fazer login com o usuário e senha e tal. E acho que, por último, o que fica de recado é empatia é a chave quando você for fazer uma API. Porque você não está fazendo para você, você está fazendo para os outros. Então sempre tentar pensar como o outro usaria a sua API. E é isso, gente.